Está connosco através de videochamada o investigador Miguel Prudêncio. Muito boa tarde. A aprovação da EMA à administração da Pfizer e da Moderna aos jovens dos 12 aos 17 anos facilita a aprovação também em Portugal da vacinação para esta faixa etária? Muito obrigado pelo convite. Vamos lá ver. Aquilo que aconteceu agora com a aprovação, com a autorização da administração da vacina da Moderna a adolescente entre os 12 e os 17 anos é que a Agência Europeia de Medicamentos veio dizer que essa administração é possível. Uma autorização não é o mesmo que uma recomendação e neste momento estão autorizadas as duas vacinas de RNA, portanto a da Moderna e a da BioNTech Pfizer, mas isso não significa que a sua administração em jovens, nomeadamente dos 12 aos 15 anos, esteja recomendada. Esse é, de resto, um tema que tem sido objeto de muita discussão, de muito debate, porque coloca algumas questões do ponto de vista ético, que devem ser todas elas equacionadas, porque trata-se de uma faixa etária em que o benefício da vacina é muito reduzido, porque o risco de doença severa de Covid-19 é também ele muito baixo. E, portanto, trata-se de vacinar uma faixa etária que não vai recolher um benefício próprio para a sua saúde significativo, na medida em que o seu risco de contrair a infecção e de contrair a doença e, sobretudo, de ter sintomas graves da doença é muito, muito reduzido. Mas Miguel Prudêncio, só para que fique claro, porque alertou para o facto de ser diferente autorizar e recomendar a vacina, a quem é que compete esta recomendação da vacina para esta faixa etária? Vai competir agora às autoridades de cada país e neste momento nós temos países, nomeadamente na Europa, que decidiram recomendar a administração da vacina nessa faixa etária, como por exemplo a França, mas temos outros países, como por exemplo os países do norte da Europa, a Escandinávia, na generalidade, e por exemplo o Reino Unido e a Alemanha, que neste momento não optaram por recomendar a vacinação nessa faixa etária. Há, no entanto, um aspecto que eu penso que deve ficar claro, que é: estamos a falar em relação a crianças dos 12 aos 15 anos saudáveis, porque em relação a crianças nessa faixa etária que tenham outras doenças ou comorbilidades, aí não há um consenso sobre a adequação de vacinar essas crianças, porque são crianças de risco acrescido. Portanto, a questão que se coloca e que tem estado em debate é sobre a adequação de vacinar ou não essas crianças nessa faixa etária saudáveis, e aí nós temos que equacionar o benefício para o próprio dessa vacinação, que é forçosamente reduzido, porque o risco de doença grave também não é elevado para crianças dessa idade. No fundo, aquilo que a Agência Europeia do Medicamento está a dizer com esta aprovação, quer da Pfizer e hoje da Moderna, é que esta vacina é segura quando administrada aos mais jovens. E só apenas isto? O que está a dizer é que a vacina pode ser administrada, que a avaliação de segurança e de eficácia demonstra que a vacina é eficaz e é segura. Agora, compete às autoridades de cada país tomarem uma decisão sobre se decidem ou não avançar com a recomendação de vacinar essas crianças nesse intervalo etário, e para tomar essa decisão, com certeza que há um conjunto de fatores que devem ser ponderados, desde logo a questão do benefício que para essas crianças existe com a vacinação e que é reduzido porque o risco de Covid grave também é reduzido, e o impacto que essa vacinação poderá ter, por exemplo, na tentativa de atingir a imunidade de grupo, portanto, uma vacinação que tem um impacto maior ao nível da comunidade do que propriamente ao nível da criança que recebe a vacina, porque essa criança tem um risco muito baixo de ter complicações graves de Covid. Mas parece-lhe que pelo menos em Portugal, é essencial vacinar as pessoas dos 12 aos 17 só para atingir a questão da imunidade de grupo do país? A questão
do contributo que esta faixa etária poderá ter para atingir a imunidade de grupo está muito dependente também da situação vacinal de cada país. Por exemplo, nós sabemos que em França e nos Estados Unidos, onde está recomendada a vacinação destas crianças, há uma franja significativa da população adulta que não quer ser vacinada e, portanto, é um contexto que é diferente daquele que, felizmente, nós temos em Portugal, onde a adesão à vacina tem sido muito elevada. Nós temos as faixas etárias mais avançadas já com taxas de vacinação acima dos 95%, 98%, portanto as pessoas estão felizmente a aderir à vacinação e num contexto destes torna-se menos relevante ou pelo menos menos determinante a vacinação das crianças para se atingir a imunidade de grupo, uma vez que as crianças dos 12 aos 15 anos representam cerca de 4% do total da população e, portanto, se nós tivermos a grande maioria da restante população vacinada, deixa de ser fundamental a vacinação das crianças para se poder atingir valores de imunização em termos comunitários bastante elevados. Ou seja, parece-lhe que foi extemporâneo por parte do Primeiro-Ministro a deixar já decidido até quais é que são os fins de semana para se avançar com a vacinação desta faixa etária ainda antes do ano letivo, quando em Portugal a taxa de recusa da vacinação é residual, é como até podemos ver na imagem, de 2,5%. A questão daquilo que vai ser a recomendação em Portugal ainda está em discussão e, portanto, nós ainda estamos à espera de ver o que é que a DGS vai decidir em termos de recomendação ou não da vacina para essa faixa etária e, portanto, temos que aguardar para ver que recomendação é essa. Como eu dizia há pouco, há países que optaram por fazê-lo, outros países em que optaram por vacinar crianças nessa faixa etária apenas as que têm comorbilidades e doenças associadas. Em Portugal ainda não há, pelo menos que eu tenha conhecimento, uma decisão final sobre essa questão por parte da DGS e vamos aguardar para ver que decisão será essa. Sabemos hoje que Espanha aprovou a terceira dose da vacina contra a Covid-19. É inevitável que num futuro próximo Portugal faça o mesmo? A questão da terceira dose da vacina também tem sido discutida na medida em que até há umas semanas atrás houve notícias sobre a intenção da Pfizer de avançar para uma terceira dose ao fim de 6 meses após a segunda. Os dados de que nós dispomos neste momento relativamente à imunidade que é gerada pelo esquema vacinal completo das 2 doses mostram-nos que a resposta imunitária que é explotada por este esquema vacinal de 2 doses é muito robusto e duradouro. E não temos neste momento dados concretos que nos permitam saber com certeza a partir de que ponto, a partir de quanto tempo é que há um decréscimo da imunidade que justifique um reforço da mesma através de uma terceira dose. De resto, na altura que foi feita essa sugestão por parte da farmacêutica Pfizer, a própria Organização Mundial de Saúde, o CDC americano, a FDA, vieram dizer que essa necessidade neste momento não está comprovada. Eu penso que o que acontece neste caso em Espanha é uma precaução, mas a própria notícia nos diz que ainda não está definido pelo governo espanhol quando é que essa terceira dose poderá vir a ser necessária. Mas Miguel Prudêncio, faz sentido nesta altura estarmos a falar de uma terceira dose na Europa quando os índices de vacinação noutras zonas do mundo são completamente residuais? É exatamente nessa linha que nós não temos dados neste momento que nos indiquem que essa necessidade existe e que existe neste momento. Nós temos que acompanhar a evolução da imunidade e perceber quão duradoura ela é para perceber se e quando será eventualmente necessário uma terceira dose. Neste momento, nada indica que ela seja necessária e pelo menos é claro que não é necessária para já. Isto, se tivermos em conta o que acabou de dizer, que há uma escassez de vacinas e uma inequidade na distribuição de vacinas a nível mundial que é importante colmatar, na minha opinião, não faz sentido estarmos a falar numa terceira dose em pessoas que já estão
imunizadas com 2 doses, que confere uma proteção robusta e duradoura, quando temos uma parte muito significativa do planeta onde pessoas realmente vulneráveis e sem qualquer proteção não têm vacinas para poderem adquirir essa proteção. Portanto, eu não penso que a terceira dose neste momento seja de todo uma prioridade. Miguel Prudêncio, muito obrigada por ter estado connosco. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigado.